Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. A voz do Brasil. 7h. Esculhambando uma música como essa, associando a voz do Brasil. Mas pior que ela, as pessoas associam. É claro que sim. Como é que é o horário mesmo, Rodolfo? Fala de novo. 7h, horário de Brasília. Aqui as notícias, goela abaixo do cidadão. Caraca, eu fico até com medo. É uma pena, porque realmente, como disse o Andreas, a Orquestra Sinfônica da UF com o Guarani. Só que associa com a voz do Brasil, e eu já falei logo, calma, é a Band News FM, senão o cara muitas vezes desliga, né? Ah, não, lá vem aquele negócio lá do Congresso, exceção de saco. Esse troço é obrigatório aí. Gente, desculpa, o professor Dionísio tá na linha, meu querido amigo, mas esse negócio, Voz do Brasil, claro que teve uma flexibilidade de poder alterar o horário e tal, mas nós estamos no ano da graça de 2020 e a coisa obrigatória no rádio brasileiro. Alô, Brasil! Congresso! Alô, Brasil! Aí eles flexibilizam o seguinte, não, olha só, a partir de agora, não é que a gente vai livrá-los disso. Eu posso deixar você, ao invés de se ferrar agora, você se ferra um pouquinho mais tarde, entendeu? Mas eu não vou deixar de enfiar isso goela abaixo dos senhores. Então tá bom, né? Tem que tomar remédio, tem que tomar. Fazer o quê? Estão impondo a gente. Professor Dionísio da Silva, é voz do Brasil ou não? Bom dia, Rodolfo, querido. Bom dia, Andreasa. Bom dia, equipe da Band News e, sobretudo, nossos ouvintes. É uma homenagem a uma abertura. Nós ontem, né, começamos um novo tempo. Depois do Carnaval começa um novo tempo. O Brasil começa depois do Carnaval. Então lembrei-me de trazer para a abertura do Sem Papas na Língua uma figura muito injustiçada, que é o Carlos Gomes, que venceu tudo. Venceu a orfandade, venceu o descaso, venceu a pobreza, tornou-se um músico erudito de fama internacional, um grande compositor. Tem uma estátua dele ali na Cinelândia e em muitos outros lugares do Brasil afora, do Carlos Gomes. E para concluir essa breve abertura, queria dizer o seguinte: certa vez eu pensei num projeto e falei com o então prefeito Eduardo Paes, aqui na Estácio, quando ele recebia o título de doutor honoris causa, que nós deveríamos ter algum tipo de coisa eletrônica nas estátuas, em que a pessoa chegasse, tocasse um botão ali, a estátua dissesse quem era, né? Porque nós não sabemos quem são nossas estátuas. E essa música, que é simplesmente linda, maravilhosa, o Guarani, ficou vinculada à Voz do Brasil, que é um programa obrigatório, como bradou o Andreas aí, e eu fico ao lado dele. Como pode, no ano de 2020, alguém obrigar o rádio a dizer alguma coisa? Proibir é um negócio já altamente censurável. Agora, obrigar a dizer é pior ainda. Agora, verdade. Para poder tocar adiante a ideia do professor de colocar um botão, um dispositivo que, uma vez acionado, a estátua se apresente, diga o seu nome, é preciso haver estátuas, né, professor? Nós estamos com um problema seríssimo, assim, que as estátuas não estão mais lá, vão sendo roubadas ou destruídas. E imagine esse dispositivo. Ficou mais urgente a questão ainda, porque realmente lá em Florianópolis a mesma coisa. Eu ficava lá à beira-mar, na casa de um amigo meu, fui à janela, tinham sumido de noite as cabeças, os bustos da pracinha em frente, sumido. É um absurdo, cara. Não é um absurdo. Né? Aliás, em Ágata, temos que voltar ao assunto do roubo da estátua lá no centro da cidade, gigantesca, pesando sei lá quantas toneladas. Da Dona Rosa. Dona Rosa, mãe de Marechal. Marechal Deodoro da Fonseca. Amanhã a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa, ligar para delegacia, delegado conseguiu imagem, não conseguiu, blá. Professor, vamos para a pauta. Samaritano é a primeira palavra de hoje, professor. Pois é, o samaritano veio do latim, para começar, nos conformes, na palavra samaritanos,
que é como o Evangelho de Lucas usa a palavra para narrar que um habitante de Samaria, que é uma região na atual perto de Jerusalém, e que ele foi o único a mostrar como é que a gente pratica o amor ao próximo. Ele socorreu, é uma historinha linda no Evangelho de Lucas. Lucas era médico, não é? Então eu trouxe palavras também de domínio conexo, e ele diz como é que aquela pessoa de quem todos desconfiavam, porque era uma região que inspirava desconfiança, era coberta de algum preconceito, e foi ele, o samaritano, que acudiu, socorreu uma pessoa que tinha sido assaltada, roubada, estava ferida, levou a um hospital, pagou a estadia dela, ajudou nos ferimentos e daí foi embora e disse, olha, se precisar, esse aqui sou eu e tal e tal. É assim que se ajuda o próximo, isto é, fazendo, não só falando. Ô professor, então bom samaritano é redundante? Porque as pessoas falam, fulano é um bom samaritano. É verdade, é redundância sim, mas são redundâncias, querida Agatha, há várias dessas. Oi? Autorizadas? Autorizadas pelo estilo, pelos usos e costumes. Nós temos outras, né? Voltar atrás. As pessoas dizem, não pode voltar. Voltar já é atrás. Não. Elo de ligação. Elo de ligação, né, professor? Esse é perfeitamente dispensável, mas voltar atrás é tolerável, né? Voltar atrás a gente fala toda hora, né? Toda hora. E os costumes da língua fizeram a língua significar isso, voltar atrás. Você nunca vai dizer subir para cima, mas voltar atrás você diz, né? Descer para baixo, né? Professor, a propósito da questão aí do coronavírus, quarentena, de onde vem a palavra quarentena? É a mesma origem, ou pelo menos de parte da palavra de quaresma? Rodolfo, você atirou na mosca, no alvo, né? Que, aliás, teve início ontem a quaresma, né? Tá sabidinho, né? Isso. Nós estamos na abertura dela. Por isso também o Carlos Gomes, para lembrar que é um tempo de abertura, abriu a quaresma. E eu aproveito a intervenção do Rodolfo para dizer o seguinte, assim como Carlos Gomes é muito esquecido, tem sido muito esquecido, não o era até poucos decênios atrás, grandes escritores que consolidaram a língua portuguesa, são glórias da literatura brasileira em todo o mundo, também são esquecidos, não se lê mais nenhum parágrafo. Então essa palavra quarentena, cujo étimo que veio do latim quadraginta, que é como o latim contava os números, pode ver que triginta ficou 30, quadraginta ficou 40. Nós temos vários sermões assim, alguns clássicos, como o da 60ª, não é? E do Padre Antônio Vieira, é dele que eu quero falar. Então, ele tem muitos sermões lindos. Ontem eu estava relendo o sermão do diabo mudo, porque a gente é tão acostumado a ser importunado por palavras, e daí eu fui reler lá, mais uma vez, né, o sermão do diabo mudo, e fico pensando, poxa, a gente se lembra tanto da Bahia toda hora e não se lembra do grande baiano que é o Padre Antônio Vieira? Vamos pelo menos variar a dieta, não é? É verdade. Mas quarentena, professor? Quarentena, o Rodolfo permite que eu viaje, viu, Andreasa? Mais disciplinado, faz muito bem, porque que eu tendo a me espraiar. Não, mas a gente gosta mesmo da viagem. Rodolfo, é pura provocação, né? Mas acontece o seguinte, por sermos diferentes é que nos damos bem, né? Claro, certamente. A sua cota. Quarentena mudou de sentido, porque ela designa originalmente 40 dias, designou originalmente 40 dias. As mulheres no pós-parto observam 40 dias, são 40 dias e 40 noites. Mas, por exemplo, o coronavírus, a quarentena do coronavírus é 14 dias, tem sido 14 dias. De algumas outras enfermidades, a quarentena é de uma semana, de alguns dias. Cargos públicos, por exemplo, o sujeito presidiu
o Banco Central, me parece que a quarentena é de alguns meses ou um semestre, né? 6 meses. Enfim, quarentena passou a designar um tempo de cautela. O sujeito está com suspeita de coronavírus. Vamos deixá-lo aqui sob observação. O fulano de tal presidiu o Banco Central. Amanhã vai dirigir uma empresa financeira. Calma, vamos deixá-lo em quarentena. Fica aqui em observação, né? Então, esse mudou de significado, Rodolfo. Ampliou muito, né? É verdade, ampliou. Outro dia o Andreas, acho que comentou isso no programa, quarentena, né? Muda-se e utiliza-se para qualquer tempo, assim que você precisar de isolamento, de afastamento, do que for. Mas é um uso muito interessante da língua, né, professor? Sim. E é muito consistente com o espírito da nossa coluna, porque é uma palavra que tem uma origem e que era ligada a um tempo estrito, aos 40 dias, né, conforme explicou o professor a partir do étimo, e que se transformou na designação de um tempo de resguardo, que pode ser o tempo que for. Eu acho isso muito interessante. É um exemplo muito palpável por nós de como as palavras se transformam, né, mestre? Sim, é perfeito. É isso mesmo, as palavras mudam. Ontem, por exemplo, deu-se uma polêmica danada aí, se põe vírgula ou se põe ponto depois do número inteiro da nota, né? Eu sou professor há 50 anos, a gente põe vírgula. O que aconteceu? Com o correr do tempo, se consolidou o ponto. Daí você vai falar com qualquer matemático e diz, é ponto ou vírgula? Claro que a questão é complexa, não é? Devia ser vírgula. Mas se os usos e costumes consagram o ponto, o que a língua faz diante disso? Acolhe os dois. Boa. E é por isso que é tão fascinante, né, professor? Porque se fosse quadrado, ou seja, se fosse um negócio estabelecido lá atrás e não tivesse como alterar, em determinado momento a nossa coluna morreria, porque você ia explicar tudo que já tinha acontecido e a gente não teria as variáveis para poder, aos poucos, mostrar as alterações da língua, né? O quanto que até mesmo diversas vezes expressões populares passaram a ganhar seus espaços nos dicionários, como a gente sempre fala, né? Professor... Claro, depois tem outra, Rodolfo, você fez uma... eu queria colocar uma água nesse teu monjolinho aí, para rodar mais a tafona, compreendeu? Porque veja... Opa! Professor? O professor foi a tafona e acabou mergulhando. Peraí, volta. Estão nos saudando aqui. Tá. Agora volta. Vai, o senhor ia falar? Não, eu não botei som nenhum. Não, o que aconteceu é o seguinte, você dizia que a língua... É mais ou menos isso, em resumo, que a língua é viva. Você e o Andreas falaram essa, que eu acho super justa, a concepção é essa mesmo. Se eu fosse fazer uma coluna para dar só o que as palavras significaram lá no berço de onde elas vieram, isso aqui seria um cemitério, não uma alegria de creche, de berço, de palavras que cresceram e tomaram outro significado, não é? É verdade. Professor, já que o Andreasa fala muito, eu vou pular para a expressão para que a gente não avance demais aqui, que a Agatha tá me dando bronca fora do ar, porque ela não sei o que, não sei das quantas lá. Tirana. Jogar essa é boa, essa expressão que o senhor vai trazer pra gente a explicação de onde veio. Jogar pérolas aos porcos. Eu dedico essa expressão a um ouvinte que me pediu que desse, que é o embaixador Baena, João Clemente Baena Soares. Ele é um brasileiro ilustre, já presidiu a Organização dos Estados Americanos, é uma figura conhecida. Estou aqui chovendo no molhado, ou menos no úmido, né? Ele diz, olha, muitas vezes eu acho que você está jogando pérolas aos porcos, lá no Tem Papas na Língua. Eu falei, não joga não. Por exemplo, se você está ouvindo, já não joguei, né? É uma concepção elitista, né, professor? Com todo respeito ao embaixador. Vindo dele, né, Andreasa, não é elitista, mas se você disser assim, olha, e nisso eu concordo com você, Andreasa, tem gente que acha assim, e eu tenho junto a mim colegas, né, que dizem, Dionísio, você é maluco de fazer um programa ao vivo sobre palavras. E se você errar, porque todos erramos, se eu errar, você, por favor, me corrija, que na mesma hora eu vou lá e faço minha autocrítica, não tem nenhum problema. Nós estamos acostumados com a vida intelectual, Andreasa, viu, Rubens? É verdade.
que é tão mais jovem do que... E a controverso, né? Estar acostumado a controverso. O brasileiro, a academia quer evitar a controvérsia, por isso nós chegamos onde chegamos, não é? Nós não permitimos que pelo menos uma ideia diferente possa ser expressada, e daí você teste, conversa com os outros. Se nós tivéssemos mais desses programas, eu acho, no rádio, seria muito bom para todo mundo trazer um outro viés da língua portuguesa para as pessoas, porque inclusive essa disciplina foi abandonada. A etimologia, né? Não se dá mais nem no curso de letras, porque você não pode dizer que você deu essa disciplina num curso de letras quando você estudou um semestre. Não é possível. Então, para não divagar mais, eu dou a origem da expressão e fico no ar quanto tempo for necessário, porque quem tem pressa é o Rodolfo. Eu e os ouvintes, eu acho que não, viu? É verdade, professor. Você gostou do meu preâmbulo inicial e está viajando hoje até a China, realmente. Vai, professor, qual é a expressão, a origem, por favor? Vamos lá. Vamos lá. Jogar pérolas aos porcos nasceu de um erro de tradução. É claro, é uma expressão que, literalmente, ela não teria sentido algum. Quem é que vai pegar uma pérola ou algumas pérolas e jogar aos porcos? Por quê? Porcos não comem pérolas. Claro. É que há um tipo de folha, de grama, um tipo de grama, para simplificar no latim vulgar, no português simples, é um tipo de grama que tem uma forma delicada, não era usada como pastagem, ela vinha ali no meio da pastagem e você tirava para efeito de ornamentação. Com aquilo se fazia alguns buquês, alguns vasos, algumas coisas muito bonitas. Então, se você jogar aquela grama linda para os porcos, você perde, porque o porco quer comer o alimento que você dá, ele não está interessado na ornamentação. Assim como tem muita gente que diz que você fazer o curso de letras é uma perfumaria na sua vida, tem que fazer administração, economia, engenharia, não sei o que mais, né? Tem que fazer aquilo que você quiser em primeiro lugar, né? Porque tem que seguir sua vocação. Mas, enfim, jogar pérolas aos porcos seria jogar este tipo de coisa para enfeite, para alimentar os porcos. Com o tempo, porém, como acontece com várias outras palavras e expressões, devido ao Evangelho, que foi traduzido assim, e é o livro mais lido do mundo, a Bíblia, né? Esses livros reunidos compõem o volume mais lido do mundo, então a influência dele é fantástica, é extraordinária. Esta expressão, tal como aparece no Evangelho, não foi questionada sobre o seu sentido literal. Ela foi só seguida, como é de praxe nos textos evangélicos. Seguir, não questionar. Então não se questionou. Por que vamos jogar pérolas aos porcos? E por fim, passou a designar você jogar uma coisa de alto refinamento, né, refinada, para porcos, que em princípio comem qualquer coisa. Eles aceitam qualquer negócio e botam pra dentro, né? Tá certo, professor Dionísio da Silva, obrigado pelas suas explicações, pelo seu conhecimento dedicado à Band News FM, nesta edição que teve início com o Guarani, como início da Voz do Brasil. Um abraço, professor, até quinta que vem. Beijo, mestre. Um abraço para vocês todos e sugiro que agora quem ouviu ouça outros trechos lindos do Guarani, não só a abertura. E leiam os sermões de Padre Antônio Vieira, né, professor? Isso, o diabo mudo. Isso aí. Um abraço, professor, até quinta que vem.